Olá meninas, quem assistiu o meu último vídeo viu que eu falei um pouco sobre conflitos familiares e eu quero aproveitar ainda dentro desse assunto para falar sobre o ego e os mecanismos de defesa. Eu vou utilizar um caso clínico que eu estudei no livro O Ego e os Mecanismos de Defesa, de Anna Freud. Uma moça chega no consultório porque ela simplesmente minou todas as áreas da vida dela. Ela destruiu com tudo. Ela não se cuidava, ela não se relacionava com ninguém, não se apaixonava por ninguém, não tinha nenhum tipo de vontade de ter relações afetivas, enfim. E aí foi feito o trabalho de investigação e Anna Freud descobriu que ela era uma pessoa que tinha vários irmãos, 15 irmãos. Ela era meio que a irmãzinha do meio e ela não tinha da mãe a atenção e o afeto que ela gostaria de ter. Então ela desenvolve aí não só um ciúme da mãe com os irmãos, como um ódio inconsciente pela mãe. E ela vai crescendo com esse ódio. Lógico que ela amava a mãe, né? Mas havia esse sistema ambivalente nela de afeto. O amor, que era consciente, e o ódio, que era inconsciente. Conforme ela foi crescendo, esse ódio, que era inconsciente, se apresentava na forma de angústia. Então foi onde o ego começou a trabalhar e utilizar os mecanismos de defesa dele para rechaçar essa angústia e ficar de forma a se manter confortável. Então o que ele fez primeiro? Ele pegou esse ódio que ela sentia pela mãe, que era intolerável para ele, né? Ela não sabia, ela conscientemente não sabia, mas ela sentia a angústia de odiar a mãe inconscientemente. Então isso para o ego era intolerável. Então o que ele fazia? Primeiro mecanismo de defesa que ele fez para se livrar dessa angústia, ele deslocou esse ódio, que era inconsciente, para uma outra pessoa da família. Não resolveu muito porque ela continuou odiando, sem saber, continuava gerando angústia. O ego vendo que o mecanismo de defesa de deslocamento não funcionou, ele usou o mecanismo de defesa de projeção. Então ela passou a se sentir odiada por todas as pessoas, porque o ego dela projetava esse ódio que ela sentia inconsciente pela mãe em outras pessoas, então ela se sentia odiada por todos. Óbvio que você se sentindo odiado por todos, isso vai continuar gerando angústia em você. Então o ego percebeu que aquela angústia continuava, foi mais um mecanismo de defesa que não deu certo. Então ele apelou para um último mecanismo de defesa que funcionou para ele. Ele usou o mecanismo da inversão. Ele pegou esse ódio inconsciente que ela sentia pela mãe, porque não dava atenção para ela quando criança que ela necessitava, e inverteu esse ódio contra ela mesma. A partir do momento que ela começou a odiar a si mesma, acabou a angústia. Por quê? Porque não havia mais a culpa de sentir ódio por alguém que ela deveria amar, ainda que ela não tivesse a consciência disso. E a partir do momento que ela começou a se odiar, a angústia foi embora, o ego se manteve numa posição confortável. No entanto,
ela acabou com a vida dela. Ela não parava mais em trabalho nenhum, como eu disse, ela não se cuidava, ela não tinha mais vaidade, ela não tinha necessidade de relações afetivas, ela simplesmente se colocou em estado total de abandono. Por que eu tô falando disso? Porque, gente, muitas mulheres passam por isso e elas não entendem por quê. E não entendem também que a nossa vida adulta é pilotada pela vida infantil. Se você não entender o que aconteceu lá atrás, na sua infância, você não vai entender os processos pelos quais você passa hoje. Especialmente aqueles processos repetitivos, que nós chamamos de compulsão à repetição. É muito comum você ouvir as mulheres falando: ai, por que eu sempre arrumo esse padrão de homem? São as chamadas dedos podres, né? Ai, eu tenho dedo podre para homem, porque eu só arrumo o homem desse padrão aqui, que é ruim para mim, que me faz mal. Gente, o problema tá onde? Na criança que tá aí dentro. A gente tem que fazer um trabalho de investigação, voltar lá atrás, lá na infância, como a Ana Freud fez com essa moça, para entender que ela mantinha ainda na vida adulta pela mãe esse sentimento, esse afeto ambivalente de amor e ódio. O amor ela tinha total consciência, mas o ódio não. Só que o ódio, mesmo ela não tendo consciência, ele gerava angústia, porque o superego dela entendia que ela odiava a mãe. Culpa. E culpa gera muita angústia, muito desconforto, muito desprazer. Então, quando ela entendeu que ela trouxe esse ódio da infância de modo inconsciente pela mãe, e essa angústia que ela sentia, na verdade, era um sentimento de culpa por odiar quem ela deveria amar, ela voltou, retornou ao seu estado natural, ao seu estado normal, foi curada, retomou ali o seu valor, o seu amor próprio, né? Retomou a sua vaidade, começou a arrumar empregos melhores, a se relacionar com pessoas melhores, se casou com um bom homem, foi uma boa mãe. Se ela não tivesse passado pelo processo terapêutico, se ela não tivesse feito esse trabalho de investigação, ela ia ser aquela famosa tia solteirona e ia chamar isso, gente, de destino. Muitos dos nossos processos inconscientes que vêm da infância, que são atuantes na vida real, a gente chama de destino. Mas não é. É só falta de entendimento, de autoconhecimento e de uma boa terapia. Então, se você perceber que tem algum mecanismo de defesa atuando contra você, é bom buscar um terapeuta, porque os mecanismos de defesa não são para nos ajudar, são para ajudar o ego. Esses mecanismos normalmente nos adoecem, é o que eles fazem conosco. Então é interessante buscar terapia, fazer um trabalho de investigação, principalmente você que está aí numa compulsão à repetição, repetindo situações e relações toda a vida, passando por situações repetidamente, não sabe por quê, não entende por quê, e fala: é karma, eu nasci para isso. Não é. É só a criança que está aí ainda atuando na vida adulta, pilotando sua vida adulta. Então vamos buscar terapia para investigar e tentar quebrar esses mecanismos de defesa e trazer a cura para você ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Ok, meninas? Beijo e aquele abraço.